Como surgiu o nosso município? Aí vem a história da Estrada de Ferro, que um tempo pertenceu ao governo, um tempo passou para o particular, depois nessa época voltou outra vez para a província, para o presidente de São Paulo. Aí eles resolveram dar continuidade à Estrada de Ferro Sorocabana. Aí é que começam a nascer os municípios nesta região de verdade. Então a Estrada de Ferro, para ser aberta, ela tinha os acampamentos. Então acampou onde hoje é Álvares Machado, depois onde hoje é Presidente Bernardo, depois onde hoje é Santa Anastácio, e onde hoje é Presidente Venceslau e onde hoje é Presidente Epitácio. Ninguém pode negar. Ele teve como formador. Todo mundo procura ter uma versão, os poetas, os escritores, arruma João, Pedro, Manuel, Joaquim como fundador, buscam datas, mas a verdade é uma só. Presidente Venceslau nasceu em função da Estrada de Ferro e do café. Toda esta região, estes municípios, têm como pai o café e como mãe a ferrovia. Realmente este binômio é que surge tudo. Então o governo está preocupado em ter novas áreas para o plantio do café e para abrigar os imigrantes que chegavam em grande volume no Brasil novamente. Então eles resolveram apressar a construção dessa estrada de ferro que estava parada. Entendeu? Aí começam a surgir. Para poder implantar os trilhos, eles tinham que ter os acampamentos. E foram surgindo os acampamentos, um deles, o de Presidente Venceslau, que é justamente localizado onde lá está aquela placa hoje, ou aquela coisa lá, que nasceu Venceslau. Ali que foi construído o barracão da Estrada de Ferro, que foi um dos primeiros. Ali que a estação começou ali, o armazém mais na frente, que serviria para guardar café, algodão também. Então a verdade é que o nascimento de Venceslau está ligado, sem dúvida nenhuma, à Estrada de Ferro Sorocabana e ao plantio do café. Aqui a gente vinha só de trem, né? Estrada era ruim, não tinha estrada quase. Naquela época nós ainda tínhamos o trem da Sorocabana, ali onde hoje é a rodoviária, onde hoje existe várias construções, era uma esplanada cheia de dormentes que eram usadas pela ferrovia para fazer a manutenção das linhas. O Álvaro Coelho chegou aqui em Venceslau como representante da empresa Antônio Mendes Campos Filho, que detinha um documento que lhe tornava proprietária de toda esta área aqui no extremo sudoeste, principalmente este lado que nós chamamos lado de baixo de Presidente Venceslau. E ele veio como procurador e para cuidar da posse dessas terras. É lógico que ele enfrentou lutas terríveis, porque outros também queriam. O George, que foi a empresa que construiu a Estrada de Ferro, tinha um contrato que 60 quilômetros de cada lado seriam dele as terras. E, segundo o João Ribeiro, chegou em 1922. Tanto é que o João Ribeiro conta que quando ele chegou aqui, tinha um engenheiro que, a mando de uma empresa, já tinha feito uma espécie de planta da zona rural e da zona urbana de Venceslau. E o Álvaro Coelho chegou aqui, aí não sei se foi por entendimento tal, ou se foi na força bruta. A verdade é que esse engenheiro foi embora e ele ficou com esse loteamento nas mãos.
Eu acho que esse episódio do Nicolino foi em 30 ainda, porque ocorreu a morte do Álvaro Coelho, assassinado em Anastácio, e ele fez um decreto. Nesse decreto ele diz que não é político, que foi nomeado interventor, tal, justamente pelo movimento que era contra aquele que o Álvaro Coelho, mas que ele não podia deixar de reconhecer que ele tinha sido um homem que lutou pela cidade, que fez isso, tal, veio elogiando e depois decretou que fosse dado o nome de uma rua, que fosse dado o nome de uma rua para o Álvaro Coelho, que fosse dado lugar no cemitério eternamente para ele, que uma série de coisas. E no fim ele falou, e os que vierem depois, se forem dignos, irão conservar todas essas homenagens. Você vê que está lá também, vocês pegam, é bonito esse documento. Naquela época a lavoura era a que empregava muita gente, né? A lavoura, algodão, amendoim, né? Então os caminhões de boia fria, ir para as fazendas aí. Eu mesmo fui colher algodão na roça do Raga aqui em Venceslau, quando pequeno também, para ajudar o pai, para ajudar a família, né? Junto com meu pai também. Então a vida era essa, era uma vida rural e tinha uma vida urbana, mas ligada à atividade do campo, porque o campo gerava muita renda naquela época, né? Dava emprego para muita gente. Hoje já mudou tudo porque os maquinários tomaram conta, né? Tanto na lavoura de cana e outras lavouras, muita coisa mecanizada, né? Então, mas a agricultura é que suportava as famílias, principalmente as famílias mais humildes aqui da cidade. Né? Gostei muito de vir para Venceslau. Venceslau tinha alguns recursos melhores que Teodoro Sampaio, que fica no extremo oeste do estado de São Paulo, né? Uma cidade que era pouco desenvolvida, sem asfalto. Meus pais, quando chegaram lá, não tinha água encanada, não tinha luz. Então, quando nós viemos para cá, foi uma certa evolução. A cidade, apesar de ser pequena, sempre foi uma cidade aconchegante. Eu fiz muitas amizades por aqui, né, na escola, enfim, no futebol, né, muitos amigos. Porque nós vivíamos nos bairros, brincando, jogando futebol, tinha o Campinho da Mariana. Então a gente vivia por aí, andando, e os pais tranquilos, porque Venceslau, assim como hoje, ainda é uma cidade muito segura pelos padrões brasileiros, né? Pelos padrões, inclusive paulistas, nós ainda estamos numa cidade bastante segura. Na época era muito mais. Toda aquela descida ali da José Bonifácio, Saldanha da Gama, tudo ali era terra, né? Tinha até um buracão muito grande, né? Ali era fruto de uma erosão, havia um processo erosivo muito grande naquela região. Eu me lembro quando estava sendo feitas todas as canalizações de ruas, né? Naquela época a gente, criança, brincava pulando naqueles buracos ali, pulando naqueles montes de terra, né? A infância foi ali, andando descalço, praticamente só vestia um chinelo quando ia para a escola mesmo, e jogando bola na rua, enfim, uma infância muito feliz ali, com todos os amigos ali daquela região da José Bonifácio, Saldanha da Gama, Rua Henrique Dias, Avenida Tiradentes. Havia muita criança na rua naquela época, né? Havia muita criança na rua, não. Criança que saía para a rua para se divertir, porque a diversão nossa era se encontrar na rua, né? Acordava, ia para a escola, da escola ia para a rua, jogar futebol, para a praça, brincar, brigar bastante. Essas coisas que toda pessoa comum. E eu acho que tinha uma vantagem naquela época. Nossas escolas eram todas públicas. Então, todas as pessoas de todas as classes sociais e econômicas estudavam junto, né? A gente conhecia todas as pessoas. Eu nasci em Marabá Paulista. Em 1970, em 3 de outubro de 1970. Minha família se mudou para Presidente Venceslau em 1976. E a partir de então, eu sou venceslauense, né? Nasci assim como todos os meus irmãos. Nascemos todos em Venceslau, somos todos venceslauenses da Gema. Inclusive, meu nome em virtude da política. Então, acho que isso aí porque meu pai a vida inteira foi vereador já com 18 anos de idade, e a primeira vez que ele foi prefeito, na realidade ele foi candidato a vice-prefeito do Hernani Murad. E o Hernani Murad, por uma infelicidade, teve um câncer galopante, que à época
nem o dinheiro dele conseguiu salvá-lo, né? Ele morreu ficou doente logo em seguida que ganhou a eleição, só tomou posse e nem assumiu. Quem assumiu já foi meu pai. E eu nasci em 62, e se eu não me engano ele morreu em 1960. Então meu pai, em homenagem ao Hernani Murad, me deu o nome de Hernani. Então eu nasci em Presidente Prudente, passei a infância em Teodoro Sampaio até os 17 anos e me mudei com 17 anos aqui para Presidente Venceslau. Quando nós viemos do Marabá, nós moramos na Anita Garibaldi, depois moramos na Padre Anchieta, 440. Minha primeira escola aqui em Venceslau foi no Cabral. O Cabral, depois fui para o IE, depois aí minha família era muito religiosa, minha mãe, e a gente se inclinou. Eu também fui estudar no seminário menor lá em Presidente Prudente, Nossa Senhora Mãe da Igreja. Eu vim para o Brasil em 72. Tínhamos 5 irmãs, 5 meninas e os três homens, e 3 homens, não é? Venceslau era uma cidade bastante pujante. O primeiro prefeito eleito de Presidente Venceslau foi o Enio Pipino, em 1947, que também foi um excelente prefeito. Ele começou já, na época dele, começa essa revolução, já há alguma coisa nesse sentido de mudança de rural para urbano, então ele teve que começar a preparar a primeira avenida, a primeira rua, a primeira via pública a ser asfaltada. Ele fez com essas pedras, que foi a Dom Pedro II, entendeu? Ele criou escolas, tá? Então o Enio também foi um grande prefeito, foi o primeiro e um grande prefeito de Venceslau. 83 a 88 foram 6 anos. Foi a última vez que o prefeito governou por 6 anos. Meu pai foi prefeito de 1988 a 1992. Eu já com 22 anos fui convidado para ser candidato a vereador, fui eleito vereador, aí que entra a política na minha vida, né? Porque eu acabei sendo candidato muito novo, sem muitas pretensões, uma campanha muito sem... Enfim, fazendo visitas mesmo, de porta em porta, conversando com os amigos. A partir do momento que eu me tornei delegado de polícia, e eu sempre gostei de acompanhar os policiais nas buscas e apreensões, no trabalho do dia a dia. Eu sempre acompanhei os meus investigadores, os escrivães, tudo. E daí eu vi a necessidade, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei, eu vivi a vida inteira dentro da política, sem ser candidato, eu acho que chegou agora a hora de eu fazer um sacrifício, porque é um sacrifício grande. Você abandona toda a sua vida para cuidar da vida da cidade. Era uma época da ditadura militar ainda, uma época dura, né? Eu tinha uma noção do que se passava naquele tempo, né? Meu pai, como professor, também nos orientava nesse sentido. E, sim, eu gostava de acompanhar as questões políticas, né, da cidade e no geral. A gente sempre teve esse gostinho pela coisa. Eu trabalhava numa empresa que tinha muito contato com o público, né? Naquela época a telefonia fixa tinha um poder muito grande. Ter um telefone era uma coisa que as famílias sonhavam ter, né? Não era fácil. E eu trabalhava nesse setor lá da empresa, na parte comercial da empresa, ali na Bernardino de Campos, 80, né? E eu tenho muita saudade, uma grande empresa, uma empresa boa. E eu trabalhei muito tempo, acho que aquele contato com o público ali, depois eu tinha sido bancário também. E o bancário é uma pessoa que naquela época mexia com muita gente, hoje mexe com máquinas, né? E a gente sempre teve a vocação para ser um cara humanista, ser uma pessoa humanista, se preocupar com as pessoas, com a vida das pessoas, né? Nunca contente com o sistema que estava aí também, né? Porque a gente pegou a época da ditadura militar também, né? Apesar que aqui no interior não sofremos o impacto forte disso aí, mas teve companheiros, amigos da gente que sofreram muito. Então, eu, pelos estudos, mesmo lá em São Carlos, em Prudente, estudando, a gente se antenava nessas coisas. Mas aqui a minha entrada na vida política foi através do Luiz do Vale. Luiz do Vale é um mecânico funileiro aqui de Venceslau, que ele foi fundador do Partido dos Trabalhadores e me convidou para entrar na política. Num jantar, num almoço de família de domingo e tudo, e falando do prefeito anterior e tal, e comentando coisas que estavam erradas e tudo isso,
E a minha irmã, Maria Júlia, ela virou-se para mim e foi assim: sabe, Zé, a gente não pode criticar, porque a gente se omitiu. E quando a minha irmã me falou isso, nós estamos nos omitindo, eu na altura falei, vou pensar nisso. Mas em 1982, eu fui visitado pelo professor Galvão, que era vereador na época, e fui visitado por alguns políticos que me convidaram para entrar na política, porque naquela época havia a possibilidade de sublegendas. Havia só 2 partidos, a Arena e o MDB, e havia a possibilidade de sublegendas. O candidato da Arena era um candidato muito forte, que era o Dr. Tufi Nicolau, que tinha sido vice-prefeito e tal. E o candidato do MDB era o senhor José Luiz Oberlander. E aí me convidaram para fazer parte da Legenda 2, da sublegenda, no sentido de colaborar com o MDB aqui em Venceslau e na tentativa de eleger o José Luiz Oberlander, que era a grande liderança do MDB em Venceslau. O professor Galvão ficou candidato a vice das 2 chapas, porque isso podia. Então ele foi candidato a vice da chapa 1, com o José Luiz Oberlander, e da chapa 2, com a minha pessoa. Eu acho que em 25 se criou o município, a parte de registro, né? Só que só foi, o registro civil só foi, parece que em abril de 26, e ele nasceu em 19 de fevereiro. Então ele é nascido em Presidente Venceslau, mas foi registrado em Santo Anastácio. Olha, o Rainho estudou em São Paulo, né? Fez um colegial lá, vamos dizer, não sei como que era o nome na época, e ele fez o curso de contabilidade. Lá participava, lá com a juventude, com os colegas, ele sempre liderou, sabe? Foi sempre, presidia tudo, né? Em 1948, o pai dele veio a falecer e ele voltou para Venceslau. E nesse período ele montou um escritório de contabilidade e em 1950 ele veio a casar com a minha mãe. Mas ele sempre foi envolvido em política, mesmo na época de escola, ele participava dos grêmios estudantil, ele tinha um envolvimento por política. E ele, acho que em 52 ele foi, se candidatou e foi eleito a primeira vez vereador, numa época que vereador não recebia remuneração por isso. Ele foi vereador 3 vezes, e as 3 vezes foram épocas que o vereador fazia por gosto, para ajudar a cidade, não era por remuneração que os vereadores eram, tanto que o nível dos vereadores eram muito bons na época. De 52 a 56, a primeira legislatura, 60 a 64, a segunda legislatura, e 64 a 68, a terceira legislatura. Eu estava falando numa peça que nós tínhamos da escola lá no Horas. O Horas foi um grande teatro lá em cima, depois destruíram, foi o primeiro e grande teatro de Venceslau. Aí o Franco Montoro viu, esperou, estava com o padre Dionísio, que era o padre da paróquia, ele era ligado à igreja, onde ele vinha, ele ia na igreja e ele, vamos lá que tem uns moços lá. Aí ele me viu, eu desci, ele falou, olha, você leva jeito para a política. Gostei de ver eu fazer o papel de um advogado, você faz, não sei o que e tal. Nós estamos numa luta aqui para criar um partido novo, o Partido Democrata Cristão, por isso nós temos que lutar. Naquele tempo, você sabe que o mundo era dicotômico, comunismo e capitalismo. Nós estamos numa luta contra o comunismo e contra o capitalismo, nós temos que arrumar uma força diferente, onde haja igualdade, mas haja também justiça, entendeu? Então nós temos que procurar, gostaria e tal. E eu me empolguei, desci de lá, comecei a ir atrás, fui atrás do Raimundinho, do Manuel e tal, e formamos o partido. Ali na Câmara eu conheci o Hernani,
que eu não conhecia, ele era do lado de baixo, eu do lado de cima, nós não tínhamos contato quase nenhum. Eu conheci o Hernani, ele se aproximou, nós começamos juntos a fazer aquela campanha. Quando chegou no final, quando veio a nova eleição, ele falou: eu sou candidato, não admito outro vice, vai ser você. Naquele tempo, o vice tinha que concorrer, não era como agora, que você faz uma chapa e vota na chapa, não, tinha que votar em cada um. Aí nós juntamos com ele saiu candidato, enfrentou o Pedrinho, que já tinha sido prefeito, e eu enfrentei o doutor Wilson Rondó, que o pai tinha sido prefeito, era médico e tinha hospital. Aí ganhamos a eleição separadamente, ele ganhou para prefeito e eu ganhei para vice. Entendeu? Eu até falei, meu pai carroceiro, não tinha nada na cidade, e quando abriu a primeira urna, eu sempre procurei fazer análise. Eu perdi por 2 votos para o Wilson Rondó e o Hernani ganhou por 6 do Pedrinho. Eu falei, naquele tempo, a elite votava toda na Nova Coelho, primeira, segunda, terceira, sessão, era tudo ali. Eu falei, os caras não votaram em mim, me traíram mesmo. O Hernani vai se eleger ou não. Aí na segunda urna, eu já passei um voto na frente, na terceira 8, foi aumentando. Quando começaram, em determinada época, a minha diferença para o Wilson era maior que a diferença do Hernani para o Pedro. E me elegi vice-prefeito. Aí, um mês depois, o Hernani ficou doente, tirou 3 meses de licença e não votou mais. O doutor Tufi saiu sozinho, não teve sublegenda. E nós fomos para a eleição, e na eleição, a soma dos votos meu com o José Luiz passou os votos do doutor Tufi. E eu fui mais votado do que o José Luiz. Então, acabei sendo eleito. Eu também ocupei uns 3, 4 meses o mandato de prefeito temporariamente. Tá? Isso depois veio até impedir que eu pudesse ser reeleito. E aí eu fui candidato uma vez e o tribunal do TSE entendeu que eu tinha sido, naquele período que eu ocupei espaço, contava como mandato, então eu não pude. Tanto é que nesse período eu fui candidato, faltava 13 dias para as eleições sair, que o TSE julgou inelegibilidade na candidatura, eu saí. Aí nós apoiamos o Ângelo Malacrida, que era o nosso chefe de gabinete, que foi eleito prefeito também. Tá? Então, eu primeiro fui candidato a vereador. Depois, eu vim a substituir a candidatura do Oswaldo, porque a justiça impediu que ele tivesse um segundo mandato, né? Ele tinha sido vice antes de ser prefeito, assumiu algumas vezes, a justiça entendeu que já era o segundo mandato dele, e faltando 12 dias para as eleições, o partido tomou a decisão de substituir, a justiça tinha impedido, o partido tomou a decisão de colocar o meu nome em substituição ao Oswaldo. Eu comecei, então, a trabalhar, a me preparar para ser candidato, tá? Como eu não estava inscrito lá no partido, não tinha ainda a dupla cidadania, fui atrás da dupla cidadania, porque eu já me inscrevi lá no partido e tal, e ganhamos a eleição. Mas o partido, trabalhando em cima de pesquisas também, viu que o meu nome era bem quisto pela cidade e resolveu, então, dessa maneira, me substituir a candidatura do Oswaldo pelo meu nome. E deu certo. Em 12 dias, nós incrivelmente conseguimos nos eleger. Falei com o Serginho, trabalhava comigo, era o Serginho Galvão, era investigador. Falei, Serginho, eu acho que eu vou ser candidato a prefeito. Ele falou, deu nada? Eu falei, me deu vontade, eu vou tentar. Daí foi, eu consegui ganhar as prévias do PMDB, que disputou eu e o João Collor. Nós éramos 15 vereadores, e eram, assim, vários profissionais ali, né? Todos os segmentos da cidade estavam ali. Tinha engenheiro, tinha médico, tinha professor, tinha agricultor, tinha pastor, gente da área esportiva, tinha bombeiro. Essa história de que em política vale tudo, só não vale perder, é uma coisa horrível, né?
não vale tudo, né? A gente tem que ter respeito, tem que respeitar a outra opinião, tem que batalhar contra quando você acha que está errado, sim, você tem que disputar suas ideias, mas dentro do campo em alto nível, né? Cada pessoa tem uma visão do que é importante para a cidade. Tirei minha licença-prêmio, já fazendo para que o período fosse estendido com o período eleitoral, já batesse com o período eleitoral, e saí para a luta. Fui de casa em casa. Eu andei, eu acho que em mais de 7.000 casas em Presidente Venceslau, eu bati palma. E acabamos disputando a eleição com o prefeito Hernani, mas eu sempre tive por ele e até hoje tenho grande respeito, grande respeito. Fomos vitoriosos numa eleição muito apertada, né? A nossa diferença foi de 57 votos, né? Num universo de 22 mil eleitores, quer dizer, a cidade realmente se dividiu naquela eleição entre votar na continuidade ou votar numa mudança de mandato, né? Eu assumi a prefeitura. Primeiro, eu não tinha sido eleito prefeito, então não tinha muito a confiança da população. Eu era vice, menino, para ser vice pode, mas ser prefeito com 23, 24 anos, uma desconfiança muito grande, entendeu? E segundo, porque estava no auge da revolução agrária, saindo do mundo rural para vir para a cidade. Então aquele mundo de vilas, sem luz, sem água, sem esgoto, sem nenhuma infraestrutura. Sempre me falam que ele fez muita obra enterrada, que são obras de infraestrutura que a cidade precisava, e que eram obras de vultos, que eram difíceis de fazer, que nem a Baixada da Tiradentes, ela cortava ali, antigamente tinha muita serraria, então no passado se trancavam os buracos, né, tampavam os buracos com pó de serra, e aquilo, vinha chuva e aquilo carregava tudo. Então ali na Baixada do Abrigo, e devagarzinho conseguiu fazer algumas obras nesse sentido. As maiores conquistas não foram obras, tá? Foi a organização da prefeitura. Logo nos primeiros dias, quando eu cheguei na prefeitura, estava cheio de assentados ali, gritando: nós precisamos disso, queremos aquilo, queremos cestas básicas e tudo assim, meu Deus do céu. Sério. E aí não, vamos entrar. E aí eu falei isso para eles. Eu disse: porque nós assentados, nós estamos passando fome e tal. Eu fui assim: não, peraí. Vamos combinar uma coisa. A partir de agora, vocês não vão falar mais que são assentados. Vocês são pequenos produtores rurais, da agricultura familiar. E nós vamos trabalhar em cima disso. Ele nos passou problemas, inclusive os principais daquele momento, que era o início da necessidade do município de pagar precatórios. Havia uma situação muito peculiar aqui em Venceslau, que era uma herança de precatórios muito grande. Em 2001, em janeiro de 2001, os servidores tinham 4 folhas de salário atrasado com o 13º. Imagina só, a cidade vivia uma situação caótica. O supermercado, caso Ramada na época, Cristo Rei, que era um supermercado da época, colocavam caixas lá, as pessoas faziam compras, as famílias faziam compra e colocava lá, depositava um alimento para os funcionários da prefeitura. Tá? Eu não estou fazendo crítica, não, é uma realidade, foi um fato que aconteceu. Não foi o buraco na rua, não foi o cano que estourou no Ipanema, que ficou sem água. Os maiores problemas, inclusive não foi nem o último ano, que foi a pandemia. O maior problema que nós enfrentamos durante esses 8 anos, eu penso que é o problema que aflige a atual gestão e vai afligir outras e por aí ainda, é essa questão de pagamentos de dívidas, uma vez que o município já vem endividado de muitos e muitos anos. E a questão previdenciária também. Nós criamos o IPREVEM, extinguimos o Instituto de Previdência Municipal, lá o Fundo de Previdência, e nós criamos o IPREVEM, que não é aquilo que a gente quer, mas legalmente é o instituto certo para resolver a questão previdenciária. Que precisa muita ação dos próximos e dos futuros prefeitos aí para equilibrar a situação do IPREVEM, né? Infelizmente, como ele ficou muito tempo inativo. E a questão previdenciária
do servidor público municipal, uma vez que o município adotou um regime próprio de previdência. Ele lá na década de 90, ele não aderiu ao regime geral, ele poderia ter ido para o INSS, mas houve uma decisão na época de tornar o município autossuficiente e fazer uma previdência própria, e essa previdência própria não se sustentou e não se sustenta, porque faltaram contribuições no início, e agora, no final, infelizmente, é um sistema que compromete muito as finanças e o orçamento municipal, né? São os dois maiores problemas que eu vejo presente em Venceslau atualmente. Então nós temos que resolver essa questão. Aos poucos está se resolvendo, vai mudando a legislação e a coisa vai se acertando aí. Que comprometiam, mas assim, sobremaneira, os recursos da prefeitura. Você não imagina uma coisa que te toma todos os pensamentos, todo o tempo todo você só pensa nisso. Então, e que é o certo, né? Porque é uma coisa que você está lidando com a vida de, hoje em Venceslau, 35.300 pessoas, né? Na minha época era 37.200. Foi criado, em 92, um fundo municipal de previdência, mas não se depositava nada, descontava do servidor e não se tinha um orçamento próprio, não tinha contabilização própria desse fundo de previdência. Enfim, o Tribunal de Contas começou a apertar a prefeitura, apertar os prefeitos, e chegou um ponto que nós falamos, nós temos que resolver essa questão, nós temos que sentar e resolver. Então eu procurei me unir com o pessoal da prefeitura, com os servidores. Falei, nós estamos numa situação, nós temos que sair isso, muita dívida. O Alberto Fraga era bonzinho, mas largou a tesouraria, uma calamidade, tinha coisa para pagar, sem ter empenho, sem nada. Mas eu quero acertar tudo sem criar problema para ninguém. Aí passamos 3 meses acertando, aí devia para os coisas, como é que fala, o pessoal que fornece a prefeitura, e nós fiz um acordo, nós vamos fazer, pelo amor de Deus, nós temos que acertar, os funcionários estão com 3 meses de atraso, e a maioria é tudo com vale, está um rolo. Vocês têm que me ajudar, vamos fazer um acordo, vamos fazer com imposto. Foi naquele tempo a participação era muito maior do que agora. E consegui isso daí. Eu posso ter errado, ter acertado muito e errado muito. Mas eu vivi. Era de manhã, à tarde e à noite. Não me afastei 1 minuto. Aí depois de mim veio o Manuel Rainho. No segundo mandato foi a complementação e criação e começar a fazer asfalto e melhorar o sistema educacional. A primeira coisa que eu pensei foi que eu sou prefeito, eu não sou o dono do município. Então eu terminei todas as obras que a gestão anterior tinha iniciado, algumas até que ela tinha conquistado, não tinha iniciado. Porque muita coisa, o asfalto naquela época era uma coisa absurda, né, e difícil de conseguir. Então eu posso falar para você do prolongamento da Carlos Pratzek, ali do batalhão até o aeroporto, que não era um asfalto, era terra, né? E naquela época eles conseguiram esse asfalto, que é uma distância enorme, não sei nem quantos quilômetros que dá. E hoje as pessoas correm lá, então aquilo era pura terra. Quando eu assumi a prefeitura, foi um período de muita chuva, em 2013. Até a fatalidade de uma pessoa falecer dentro da própria casa que afundou ali. Na Vila Luísa está o exemplo lá, morreu uma pessoa, a casa afundou, o piso da casa afundou, porque passava uma erosão ali perto, foi erodindo, solapando o solo, o piso desceu, simplesmente uma senhora faleceu. E o senhor também que é falecido, ele se salvou porque ele se agarrou na janela. Todo mundo, foi um caso que teve repercussão nacional até. Uma galeria que ninguém sabia que passava por ali, porque era uma galeria da década de 30, de 40 que foi feita. Passava por baixo dos imóveis, foi liberado posteriormente, não sei quando, loteamentos na região, as pessoas compraram, fizeram suas casas, uma pessoa faleceu. As galerias abertas aqui na divisa do Nico Moré com o Eldorado e no Ipanema, no Jardim Ipanema. Muitos alagamentos, muitas invasões de águas, de chuva nas casas, né? Acontecia isso no Ipanema, acontecia no Jardim Europa, acontecia na Vila Nova.
nós fizemos aqui o primeiro seminário municipal do lixo. Hoje em dia nós não podemos falar de nada de progresso sem o meio ambiente estar envolvido. Aí nós pegamos essa questão, compramos uma área ali, tá? Eu comprei a área e a prefeitura comprou a área, evidente, e passamos a escritura certinho. E eu lembro até hoje que nós fomos a São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, e tinha um caminhão compactador de lixo, e nós, para os municípios que tivessem aterro sanitário, ou tivessem licenciado. E nós não tínhamos licenciado, mas só com a escritura já deu para a gente logo de cara pegar um caminhão, que era um problema crônico aqui. Então essa questão do lixo foi muito, nós atacamos de frente. Depois o Malacrida chegou, continuou. Fizemos muita obra que ficou aí hoje enterrada e que está lá, né? Que bom quando eu vejo hoje notícias de chuvas fortes, e eu observo que não entra mais água na casa de ninguém. Outra questão importante que nós mexemos, demos o pontapé inicial, só foi resolvido lá na frente, mas não iniciamos, foi a questão do tratamento de esgoto. Venceslau não tinha 1 metro cúbico de esgoto tratado. E nós fizemos essa questão, conversei muito com o Nelson Bugalho, com os promotores de meio ambiente da região. O senhor Nelson Bugalho foi promotor aqui, foi meu professor de Direito Penal na Toledo. A gente sempre conversava e lutava, e nós também atacamos essa questão, né? Evidentemente que eu não consegui resolver na minha época, porque a Agência Nacional de Águas, a ANA, só financiava os municípios acima de 50 mil habitantes. Tinha um financiamento. Eu fui no Ministério do Planejamento, estive mexendo em Brasília várias vezes, várias pessoas contribuíram para a gente tentar resolver essa questão, mas só aí na administração do Hernani. Que eu acho que essa é a conquista maior de todas, foi o tratamento de esgoto. A verba para que construíssemos a Lagoa Sul e a Lagoa Norte de tratamento de esgoto de Presidente Venceslau com o governador Geraldo Alckmin. Então essa daí eu acho que foi a principal conquista. Não consegui realizar a obra, porque é uma obra de 20 milhões, é uma obra grande para o nosso setor de engenharia, né? Então nós fizemos a 2 mãos com o DAE, com a Secretaria de Meio Ambiente, onde o DAE é a quem ele responde. Daí nós fizemos as 2 mãos tal, e demorava, porque ia, voltava, fazia um projeto aqui, um projeto lá, tal. E passamos o próximo prefeito, que foi o Jorge Duran, ele conseguiu fazer a licitação, eu não consegui fazer a licitação, ele fez a licitação e inaugurou a Lagoa Sul. E depois deu início à construção da Lagoa Norte. E eu tive o privilégio, dando sequência na gestão do prefeito Hernani, de concluir uma das estações de tratamento do esgoto, que, como eu disse, ele tinha assinado o convênio, mas a licitação e as obras aconteceram do meu mandato. Eu entreguei a estação de tratamento norte, que está aqui sentido Aimoré, ali trata em torno de 40% dos esgotos da cidade, foi planejado para isso, foi projetado por isso, e deixamos lá a estação de tratamento de esgoto sul, com 98% de obra em conclusão, que foi concluído depois, posteriormente, entregue. E eu tenho certeza que a cidade já vai contar com 100% do seu esgoto doméstico, sanitário, tratado, né, que é um problema ambiental dos mais graves que Venceslau tinha, que nós pudemos contribuir participando dessas 2 obras importantes. Quem inaugurou foi a atual prefeita. E no terceiro, nós já partimos com uma filosofia maior, tentar fazer Venceslau ser importante na região. Nós chegamos a ser o 2º município em arrecadação da 10ª região, não daqui da ponta, incluindo Dracena, da 10ª região. Fomos o 2º município. Podemos falar que nós tivemos a primeira escola infantil, foi construída, a primeira creche. Nesse ponto, eu me orgulho. Instalação do Corpo de Bombeiro. Todo mundo sabe que o bombeiro é muito querido na cidade, eles gostam, todo mundo queria. Nós precisamos começar com o mínimo e depois vai crescendo. Aí, depois de muito tempo, consegui a autorização, aí alugamos aquele prédio onde hoje está o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro, lá onde ele está hoje, ele alugava um pequeno espaço de madeira, né, bem acanhadinho mesmo. Nós adquirimos toda aquela esquina e fizemos aquele projeto como ele é hoje.
O ginásio de esportes foi uma obra que ele se empenhou muito de fazer, ele não conseguiu terminar. O Inocêncio, o sucessor dele, acabou encerrando a obra, mas nos 4 anos de gestão dele, eu acho que ele fez alguma coisa por Venceslau, né? O prédio do Conservatório Municipal é uma das realizações, Limec. Primeira creche de Venceslau, nós construímos. Primeira escola municipal de educação infantil, nós construímos. Os prédios escolares, os grandes, os bons, foi no nosso tempo. Lutamos desesperadamente e conseguimos uma faculdade de filosofia, ciências e letras aqui em Presidente Venceslau. Conseguimos construir o centro de saúde, Epitácio, Santa Anastácia, e nós lutávamos por essa estrada da integração. E eu me aproximei do Paulo Egídio com esse negócio de ser presidente da entidade, fazia discurso no palácio, conseguimos ganhar a parada. E veio para Venceslau isso aí. Hoje nós temos aí 1.500, 2.000 pessoas na zona rural e o resto na cidade. Naquele tempo era o contrário, entendeu? Todo mundo morava na zona rural. Então é essa grande dificuldade. Você já viu o problema de escola e tal. E isso perdurou muito tempo, muito tempo. A grande movimentação, a grande coisa começa a partir de 50. Aí a população rural começa a vir para a cidade, entendeu? Começam a surgir as vilas, todas sem nenhuma infraestrutura, entendeu? Pouca escola na zona urbana, problema de saúde grave, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha calçamento. Então, de repente, a cidade passou a ter 20, 30 mil habitantes sem estrutura urbana. Aí vem essa grande revolução que foi criada. Vem da zona rural para a zona urbana, que não tinha equipamento nenhum para receber seguro. Nós conseguimos, por exemplo, o terminal rodoviário, que até hoje serve à coletividade. Foi muito criticado na época, porque o engenheiro da prefeitura que fez o projeto e tal, não atinava ou não atinou que os ônibus poderiam aumentar de altura. E logo depois que a rodoviária ficou pronta, já se fizeram ônibus mais altos que não conseguiam entrar, porque a rodoviária era embaixo, então não conseguiam entrar ali. Então foi um pouco criticada na época, o terminal rodoviário, mas está lá servindo até hoje a população, Tem muita coisa, muita história aí que ninguém sabe e não sabe quem fez, E está aí ainda, servindo. Eu fui superintendente do Departamento Aeroviário do Estado. Não sei se você sabe disso. E todo mundo me pressionava para asfaltar o aeroporto aqui de Venceslau. Mas eu fazia todos os estudos e, sinceramente, não encontrava razão para fazer isso. E eu sempre fui defensor, justamente para não ser intervencionista, tudo o Estado faz, da parceria com o particular. O Solar de Santana, o Carlos Platizek, foram construídos na minha época, na época em que eu fui o prefeito da cidade. Como o nosso aeroporto era para descer avião de fazendeiros que iriam usá-lo para ir nas suas fazendas, voltar, e como nós nunca teríamos condições dos grandes aviões para transporte de passageiro, eu achei que eu não tinha como fazer isso. Fiquei na dúvida. Primeiro, eu não tinha dinheiro para fazer isso. Segundo, eu conscientemente achava que não devia fazer. Mas hoje eu até me arrependo, porque seria uma coisa a mais. O trevo de acesso, o segundo trevo de acesso para quem vem de Epitácio, ali na P2, também foi uma conquista deles junto ao governo do estado, que naquela época era muito difícil conseguir, um trevo enorme, enfim, um valor altíssimo, tiveram que interditar a estrada naquela época, enfim.
São duas obras muito relevantes que estão aí até hoje. Uma obra que, olha, que eu não fiz, eu fiz uma parte dela, mas foi importante, foi fazer essa passagem da PAI, essa passagem de nível, essa passagem de linha aqui, indo para Dom Pedro II e lá na frente, perto do batalhão, quebrando a esquerda. Aquele lá deu um impacto tão bom. Era na terra batida, mas nós conseguimos liberação na ALL, que era sucessora da Rede Ferroviária Federal. Nós conseguimos aquilo lá e fizemos aquele estradão de terra lá. Depois, na sessão seguinte, o governo até do Duran, né, conseguiu esse recurso e asfaltou. Ficou uma obra importantíssima, ligou uma região que a gente precisava dar uma volta enorme, né? Foi aí que eu pavimentei aquela avenida que a gente chama de prolongamento da Dom Pedro. Sai ali do Conservatório Musical e vai lá no batalhão. Ali era uma rua de terra. Nós deixamos de ser a cidade mais rica porque fizeram essa campanha sistemática contra a pecuária, dizendo que onde chega o boi sai o homem. Não é verdade? O boi tira da zona rural, mas cria riqueza na zona urbana. E muita riqueza. Então isso tudo atrapalhou o nosso desenvolvimento. Foi a primeira e grande saga feita pelo homem para incursionar aqui no sertão bruto. Primeiro, parece que foi em 1905, tal, eles tentaram e não chegaram. Depois, em 1901, depois em 1905, com o Tibiriçá, que era presidente do estado, nós chamamos hoje governador, naquele tempo era tudo diferente, o sistema legislativo era bicameral, tinha Senado e Câmara, tudo. Mas eles resolveram levar o progresso para esta parte do estado de São Paulo. Então resolveu abrir essa estrada, que depois veio ser a Estrada Boiadeira. E chegaram, tal de Rímel veio aí, abriram tal, mas não deram continuidade em Mato Grosso, não adiantou nada. O gado que vinha não tinha como. Então isso aí o tempo se encarregou de voltar. E esse Tibiriçá resolveu abrir essa estrada. E contratou esse sobrinho dele, primeiro provisoriamente, depois definitivo, que se uniu com um grande fazendeiro de Ribeirão Preto, Dietrich, e vieram para cá para abrir a estrada. Mas o fazendeiro era inteligente, experimentado, já foi para o estado de Mato Grosso, procurou quem é que cuidava disso lá, se viu que tinha um tal de Manuel, não sei do que estava também querendo abrir, acertou com ele. Enquanto eles cuidavam da abertura para lá, eles contrataram esse capitão Francisco Whittaker, o Chico, capitão Chico Whittaker, a cabeça melhorou agora, para ser o condutor da abertura da estrada nessa região. E aí eles vieram, lutaram contra os coroados, bastante, muito, com Gaikang, foi uma luta feroz. Fizemos uma rua moderna, um canteiro central, virou uma grande avenida, né? Ali com certeza vai ser um local de expansão urbana, e ganhou a cidade um acesso muito mais fácil. Quem chega ali pela Carlos Platizek já entra ali, já sai no centro, né? Ali próximo da APA e da Dom Pedro II. Também foi nosso trabalho que fez o fórum, né, da comarca lá nos altos, né, do Residencial Azenha. E aquela avenida que ligou o Jardim Eldorado ao centro da cidade também foi toda pavimentada e tudo. Aqui se fazia tudo com o amparo de todo mundo. A Santa Casa, que eu lutei tanto, foi com dinheiro que não era oficial, alguma coisa oficial, mas tudo conseguido do povo, corpo de bombeiro, as igrejas, tudo você vê, a população era muito comunitária. Cada município tem um nome, um tema, alguma coisa que liga ele a alguma coisa, né? Epitácio era a Joia Ribeirinha, lá Rosana era o Coração do Pontal, e nós éramos o quê? A gente não tinha nada disso. E nós contratamos um pessoal, um profissional que veio, fez um trabalho, e olha, por incrível que pareça, olha que coisa bonita, descobrimos que Venceslau é a cidade da vocação solidária. As pessoas têm esse desapego, ajudam mesmo. Que nós vamos fazer essas casas
em mutirão. Eu pego 10 pessoas, formo um grupo de 10 vizinhos, tá? Vamos sortear quem vai fazer a primeira casa. Eu mando 2 pedreiros da prefeitura para esse grupo e eles vão ser os que auxiliam os pedreiros e faz uma casa e tal. Quem está fazendo a casa serve a refeição aos vizinhos que estão ajudando. Acabou essa casa, passa para outra e tal. A secretária falou assim, Zé, isso é uma loucura. Eu falei assim, mas dá para fazer. Escrevi o projeto, levei para lá e eu me lembro, a primeira casa custou R$2.300. Foi o que eu paguei. Entendeu? Porque era uma cidade muito comunitária, todo mundo ajudava. Lá onde está a biblioteca, antigamente era... na época era Kaiowá, que fornecia energia aqui para o município. Nós compramos o prédio da Kaiowá e com o espaço que tinha foi possível fazer o projeto do anfiteatro, que está lá construído, mas que não fui eu que fiz, viu? Eu deixei o projeto para o próximo prefeito porque havia um impedimento, quando é ano eleitoral, de você não poder fazer as obras que... Tem um impedimento legal nesse sentido. Mas deixei o projeto com o recurso e o prefeito que veio depois, o Hernani, fez o anfiteatro da forma como a gente tinha planejado. O alargamento ali da passagem de nível, ali na Praça Otto Brill, era estreitinho, passava um carro só por vez. E nós conseguimos, na época, ampliar, e hoje né? Aqui na Telesp também, a passagem de nível da Telesp, né? Fomos nós que conseguimos também na época. Tivemos uma briga medonha com a Sorocabana, com a FEPASA, que se chamava FEPASA na época. Tivemos uma briga incrível com eles para conseguir a liberação daquele acesso, que hoje também, como nós sabemos, funciona muito bem, ligando os bairros, né, lá da Sumaré, Filomena, com o nosso centro, né? E olhando para o centro, nós fizemos a pavimentação sobre as pedras, né? As pedras aqui do centro, né? Aquelas pedras de cimento da década de 40. E parece que aquelas pedras haviam sido colocadas aqui. Eu achei algum registro na prefeitura na década de 40, na verdade, em 1942, provavelmente, na gestão do prefeito Enio Pipino. Tem obras tem, né? Conseguimos, aqui a Avenida Tiradentes, ela ainda tinha aqueles blocos de concreto, e como tem aclive, declive, na época que foi feito era legal, né? Atendia. Por quê? Porque nem ônibus era do tamanho dos ônibus que são hoje, e nem caminhão ou carreta é do tamanho que são hoje. E o que acontecia? Nos declives, quando o veículo grande freava, a pedra ia uma encavalando na outra, ia mexendo, estava complicado. Conseguimos asfaltar ela inteirinha, mudar aquilo lá, porque tinha que ser trocado aquele piso mesmo. Nós temos um conjunto de obras de assistência social, a PAI, a PIM, Abrigo, melhor do que a média do estado de São Paulo, e veio tudo na frente. E também eu me lembro muito bem naquela época, minha mãe, a Lucy, como primeira-dama, era a secretária de assistência social, era a que ficava à frente da assistência social à época, e um projeto que ficou muito... foi um sucesso e é falado até hoje, lembrado até hoje, inclusive com uma placa, com um memorial lá, em homenagem a ela. Eles tinham um projeto na creche Tia Carmen, lá na PIM, né, hoje é PIM, e lá, já naquela época, eles já faziam os cursos profissionalizantes para as crianças, para as meninas, para já sair com alguma profissão, para aprender, para sair da rua. Para a parte social, eu fiz o quê? Eu fui trazer uma especialista que era considerada a quinta mulher no estado de São Paulo. Criamos uma estrutura
de assistência social plena, em que a pessoa pensa e reflete e é levada a refletir o que é que pode melhorar a sua vida e a vida dos outros. E o trabalho da assistência social foi tão perfeito que nós pudemos ganhar o prêmio, o único prefeito que ganhou esse prêmio, que é o prêmio mais cobiçado dos prefeitos, o único prefeito da nossa história que ganhou esse prêmio, que é o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Nós criamos, junto com a PUC, eu conheci um projeto da PUC de São Paulo, que era o ônibus Ludicidade. Eu fui atrás de um ônibus com a FADEL, eu reformei o ônibus todo e transformei o ônibus numa sala de vídeo, uma brinquedoteca, então uma brinquedoteca ambulante que ia a cada dia ia num bairro. E aqui vale uma coisa que funciona, independente de que partido que tenha feito isso daí, ela tem que continuar. E se é bom, a gente tem que melhorar. E também, outra coisa que me dói na alma profundamente foi a construção desse grupo escolar, Coronel Alfredo Marcondes Cabral. Ali estava a igrejinha, o marco católico de Venceslau, uma igrejinha de madeira, bem humilde e tal. E por uma série de circunstâncias, o único lugar que podia ser construído um grupo escolar para aquela área lá de cima era lá. Então o Hernani ainda era vivo, foi o primeiro mês de administração dele, depois, coitado, faleceu. Nós fizemos uma negociação com a igreja e nós não precisávamos ter derrubado a capelinha. Tanto é que depois que derrubou, veio aqui o arquiteto. Naquele tempo eles não faziam essas escolas padrão, por isso que ela é bonita, mas era para ser mais bonita ainda. Veio um arquiteto contratado pelo IPESP, naquele tempo o Instituto tinha um convênio, fazia escola no interior, e veio esse arquiteto, ele era do Partido Comunista, mas festejado no estado de São Paulo. Aí ele olhou a cidade e falou: ó, prefeito, essa cidade é tranquila, então eu vou fazer um projeto lindo para essa escola. Não vai ter cerca, vai ser tudo com jardim na frente, rampa e tudo. E realmente ele fez. Agora depois na execução é que vem a porcaria. O telhado foi modificado, alguma coisa, e com o tempo, com a evolução, porque era só uma muretinha e depois tudo grama, plantar, era bonito. E deixou uma área na frente, vocês não deviam ter derrubado a capelinha, mas ele deixou um canto na frente para fazer uma praça e construir a capelinha, entendeu? Até a gente ia dar o nome na praça do pai do Manuel e ficou ainda um terreno que é onde construir aquela coisa feia, aquela quadra lá que, embora necessária, ela acabou tirando toda a beleza do prédio. Na saúde, que é uma luta, essa é a luta mais inglória que a prefeitura tem, porque nós temos os postos de saúde Venceslau muito bem servido. Venceslau, acho que, se eu não me engano, tem um a mais, agora são 10, né? 9 ou 10 postos de saúde. Na minha época tinha um a menos. Só que vinha R$9 mil para todo o postinho. Só que um postinho, só de funcionário, ele é composto, eu acho, de 3 enfermeiras, um médico e 6 ou 7 as pessoas que atendem na rua. Então, o dinheiro não dava para nada, né? Nós tivemos uma boa parceria com a Santa Casa e foi na nossa gestão que a Santa Casa passou a ter UTI. Antes era um sonho ter UTI abria, UTI fechava, começava, tentava, não dava certo. Nós conseguimos consolidar a UTI da Santa Casa de Venceslau com 10 leitos no ano talvez de 2019. E o que aconteceu no ano seguinte que ninguém previa? A pandemia. Ninguém previa, ninguém sonhava que ia ter pandemia, ninguém sabia que ia acontecer isso daí. Mas quantas pessoas foram salvas por uma UTI? Que a gente, quando fez, junto com a Santa Casa, nem imaginava o que poderia acontecer. Então, se nós não tivéssemos aquela UTI,
com certeza teria morrido mais gente, né? Os municípios saíram correndo atrás, vamos montar UTI, vamos isso, vamos aquilo, nós já tínhamos. E, inclusive socorrendo não só gente de Venceslau, viu? Gente de Epitácio, passou por gente de Presidente Prudente veio para cá, gente de Barretos veio para cá, gente de Marília veio para cá, gente de Assis veio para cá naquela época. E puderam, alguns deles, graças a Deus, voltar para suas casas, conviver com a sua família. Um momento muito duro, né? Nós lidarmos com o desconhecido. Né? Eu já saindo da prefeitura, 2020, meu último ano de mandato, e algo totalmente desconhecido. Você via as notícias, cada um falava uma coisa, ninguém sabia como tratava, não tinha um protocolo, não tinha um remédio, não tinha uma solução, não tinha uma vacina até então, né? Foi assim um período muito angustiante, aquele período de 2020, ter participado da gestão da cidade, à frente da cidade, no momento em que surgia algo tão violento e tão agressivo. As obras que nós não conseguimos entregar foram frustrações de um mandato que eu queria ter concluído, mas não consegui, já foram concluídos pela atual gestão, a gestão atual já concluiu. Cada dia eu abria o celular lá e fazia uma live, porque as pessoas todas estavam em casa. Todas as pessoas estavam praticamente em casa, tentando se isolar ao máximo. Então a forma que eu tinha de me comunicar com elas eram por lives, e eu fazia essas lives dizendo o que nós estávamos fazendo e dando as orientações do que elas deveriam fazer. No começo de 2020, janeiro, fevereiro, a minha preocupação como prefeito ainda era dengue, exclusivamente dengue, porque nós sempre tínhamos um problema no começo do ano, de dezembro, janeiro, fevereiro, os últimos meses do ano e os primeiros meses do ano seguinte, por conta do calor e chuva, aqui na nossa região, de dengue. Né? Então eu já estava, como todos os anos, preparando todo o protocolo de atendimento de dengue. O governador João Dória, ele fez um decreto no estado, já colocando diversas restrições. E aí a gente percebeu que a doença tinha chegado para valer no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Literalmente todo mundo foi para casa, né? Lá na prefeitura nós colocamos a maioria dos funcionários em home office, os funcionários que não podiam trabalhar nós demos afastamento, não conseguimos contratar médico, foi difícil montar a equipe, não foi fácil. Não foi fácil porque, embora existissem médicos, não eram todos os médicos que queriam trabalhar à frente da Covid. Médicos mais idosos, vamos dizer assim, com mais idade, se recusavam, você tinha que buscar nos mais novos, e mesmo dos mais novos, alguns ainda tinham muitas incertezas com relação à doença e tinham medo. Saúde não parou de trabalhar, saúde trabalhou normalmente naquele período, os outros demais segmentos foram se adaptando à doença. Depois os professores da rede de educação foram também, através da sua criatividade, elaborando aulas que eram transmitidas e repassadas para os alunos da maneira que era possível. E nós vimos os óbitos acontecerem, né? Nós vimos o desespero de todos, o desespero dos comerciantes, que incessantemente nos procuravam, Durana, nós precisamos trabalhar, nós vamos quebrar, eu vou fechar, eu tenho 30 funcionários, eu tenho 20 funcionários, era o restaurante, era o bar, era a lanchonete, era o comércio em geral. E aí nós fomos, através também do comitê, encontrando algumas formas de trabalhar, era meia porta aqui, era atendimento de uma pessoa por vez, e nós fomos superando juntos. Naquela oportunidade ninguém sabia absolutamente nada, era uma doença totalmente nova que estava matando pessoas sem ar, e as famílias não podiam nem velar os seus entes queridos. Tinha um protocolo, inclusive, para o sepultamento, não podia ter velório, não podia, a pessoa sair ali com diagnóstico de óbito por Covid, já ia dentro de um saco que era lacrado, e dali já saía direto para o cemitério para sepultamento. Os nossos coveiros trabalhavam paramentados, trabalhavam ali com roupas que nos indicaram para comprar, com luvas que eram descartáveis. Foi muito difícil administrar a cidade. Nós tínhamos uma equipe reduzida de pessoas para poder manter todo o funcionamento da cidade, equipes que não podiam parar, coleta de lixo não podia parar, serviço de abastecimento de água não podia parar, vários serviços não podiam parar. Nós tínhamos implantado um comitê
eu tinha que seguir de alguma forma aquelas orientações, porque nós colocávamos em ata aquilo que era decidido, né? As decisões não eram só do prefeito, era de um comitê, né? O prefeito, ele era um membro do comitê, ele era o gestor de um comitê, mas as decisões elas eram coletivas. Nós fizemos absolutamente tudo que estava ao nosso alcance, naquele momento, diante do conhecimento que a gente tinha, diante da dificuldade enorme que nós tínhamos. Vou dizer o seguinte, né? Que eu fico agradecido pela oportunidade que vocês dão de fazer esse registro histórico, dizer que as nossas alegrias são muito maiores do que qualquer frustração, né? A alegria de ter servido a cidade de Venceslau, ela é muito, mas muito maior do que qualquer frustração que a gente possa ter, qualquer decepção que a gente possa ter com pessoas ou com incompreensões, né? Dizer que, da minha parte, né, eu sou uma pessoa agradecida e honrada, porque por 2 vezes a cidade me escolheu para ser o gestor, para ser o prefeito dela, né? Isso é uma coisa que vai ficar comigo para sempre, vai ficar na minha memória, vai ficar registrada a minha eterna gratidão, né? A população de Presidente Venceslau, a todas as pessoas que me deram essa honra de ter servido, de ter podido servir a nossa cidade como eu servi, né? E da minha parte, eu só tenho a dizer muito obrigado a todos e desejar que aqueles que têm aí a missão de dar continuidade nesse trabalho, que o façam, né, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita vontade, e que o façam sempre buscando o bem comum, o bem coletivo, e que o façam em prol de toda a população de Presidente Venceslau. A história, a gente não tem que ser saudoso, que ficava, não, antes era assim, mas a gente tem que conhecer a história. Não só para aprender com os acertos, como para aprender com os erros também. Com essa iniciativa, vocês estão fazendo isso. Vocês vão deixar um legado para as pessoas que queiram, porque também depende da pessoa querer acessar, né, o produto que vocês vão fazer, para aprender com isso. Deixar essa parte histórica para o futuro mesmo, que é mais fácil, porque é contada pela própria pessoa. Muito bacana a iniciativa de vocês e eu fiquei muito contente de ter sido convidado. A gente tem sim um certo orgulho, né, de ter passado por essa situação, ter ajudado um pouco a nossa comunidade da melhor maneira que a gente conseguiu e fazer, eu acho que um trabalho que foi bom. Graças a Deus eu posso andar aí na nossa cidade e nunca fui desrespeitado por ninguém. Tem adversários políticos? Claro, tem aqueles que, né? Não é assim, malacrida, é assado, não, tá errado. Isso é normal. Mas ser desrespeitado, ser ofendido, esse tipo de coisa, graças a Deus, nunca tive esse problema. Então eu acho que isso é um respeito que a gente adquiriu com o nosso trabalho, né? Né? Fizemos a lição de casa certinho. E isso é prazeroso, que a gente pôde evoluir e deixar, né? Foi legal. O tempo que eu passei na prefeitura foi um período de aprendizado enorme, muito grande. Até hoje encontro pessoas, é difícil um dia que não encontro pessoas que a gente atendeu, que conversou e que conversa. Acolher melhor o servidor, tratar melhor o servidor, exigindo serviço também, porque as pessoas pagam para o prefeito trabalhar e os funcionários também dar conta do seu serviço, com as condições necessárias. Me relacionei bem com o sindicato dos servidores municipais, grandes eventos ali, grandes festas no Sindserv, né? Porque a gente tinha uma harmonia muito grande com o pessoal, né? Então é isso, posso dizer que eu sou grato a Deus por filho de gente humilde, ter estudado, lutado, militado politicamente, ter sido prefeito da minha cidade, né? E hoje sou um cidadão comum que senta em qualquer lugar, conversa com todo mundo, vou no campo de futebol, toma cerveja, bato papo com todo mundo, não ignoro ninguém. É isso aí. É muito desafiador, mas o homem é um ser gregário. Sozinho não subsiste. A gotinha que eu ia pegar no rio e jogar no incêndio, eu estou fazendo isso. Se vai valer a pena, eu não sei, mas eu estou fazendo isso.
Então eu me sinto gratificado por isso. E gostaria muito que meus filhos, meus netos seguissem esse rumo. É isso. Agradecer a vocês, me desculpem. Quem não entende que não é movido por política, tem política em casa, tem política na escola, tem política até em todo lugar. Então, assim, eu gosto de políticas públicas. Então, assim, o gosto que eu tenho, a herança que eu tenho, o legado que ele deixou, eu tento honrar. Né? Não só na política, como na vida. Então, eu devo muito a presidente Venceslau. Né? A minha vida inteira eu devo muito à minha cidade. Nós amamos o presidente Venceslau. O que eu desejo para o presidente Venceslau? Eu desejo progresso, eu desejo paz, né? Eu desejo que o presidente Venceslau continue sendo esta cidade fraterna, dinâmica, amiga, né? Que recebe a todos de braços abertos, né? Uma cidade que é exemplo de civilidade na nossa região. Eu desejo que ela continue neste caminho de progresso, desenvolvimento, de paz e harmonia. E para ter uma ideia do ontem, eles precisam estudar um pouquinho. Por isso vocês estão fazendo um trabalho que é muito lindo, é muito bonito, é muito educativo, é muito cultural, é muito necessário para o município contar a verdade. Muita gente, porque não começa na vila? Eu falei, porque a cidade começou no centro e foi crescendo. Você não começa do fim para o começo, você começa do começo para o fim. Formando um elo em sequência, a verdadeira essência do teu coração. Minha presidente Venceslau, progredireis tua meta, um leme firme tem anal, a norte além rota certa, em paz com amor segue serena. Em teu labor tenaz vibrante, grande futuro te acena, neste teu crescer constante.